boa tarde aí, quase boa noite, né? Uns sobreviventes aqui que aguentaram firme e forte até o final do evento. Queria agradecer bastante mais uma vez o convite da Juliana, do pessoal todo do Somos Todos Gigantes, e também da Biomarim por ter ajudado com a parte financeira, né, do evento. E, bom, acho que a parte final aqui que ficou para mim agora seria falar um pouquinho da minha experiência pessoal, né? Então, hoje não vai ser nada de parte de genética, nada de parte médica. Tem um pouco de parte médica, né? Não tem como dissociar a nossa vida com uma displasia esquelética de médico e procedimentos e tudo mais. Mas a ideia é falar um pouquinho da experiência da minha família, como foi, para chegar até aqui. Então, acho que a primeira coisa seria contextualizar, né? Eu já vou entregar a minha idade aqui, eu tenho 38 anos, então sou da geração do pessoal mais velho, né? Bem diferente do mundo dessa criançada que está correndo por aqui. Era voltando, fazendo essa viagem no tempo, em 1979, quando a minha mãe estava gestante e tudo mais. E na época até chegou a fazer ultrassom, viu? Tinha ultrassom naquela época, eu fiquei impressionado com isso. Mas ultrassom não viu nada. Não viu encurtamento de osso, naquela época não tinha nada disso não. Aí até que eu nasci e tudo mais, e aí foi aquela notícia, acho que assim como para todos vocês, e para os meus pais não foi diferente, né? Puxa vida, ninguém estava esperando nada. E aí a criança tem um problema. Meu Deus do céu, que problema é esse? E naquela época ainda tinha a história da talidomida. Não sei se alguém de vocês já ouviu falar. Talidomida foi uma medicação da década de 60, que ela servia para várias coisas, entre elas enjoo. E as gestantes têm muito enjoo, né? E na época era uma medicação fantástica, vamos dar talidomida, enfim. E a talidomida, ninguém tinha estudado, ela produzia malformações dos membros. E foi um absurdo, foi um terror. Nasceu mais de 15 mil crianças com defeito de membros por causa da talidomida. E em 79, acho que ainda reverberava essa história da talidomida. E aí, puxa vida, o bebê tem aqui, parece que é um defeito de membros e não sabe o que é. E, meu Deus, é aquela história, né? E os meus pais, né? Minha mãe acho que demorou uns 2 dias para chegar o bebê para ela ver cadê o filho dela, né? E para saber que tinha um problema e tudo mais. E aí, na época, tinha uma médica, eu sou de São Paulo, capital, tinha a doutora Claudete, que era uma geneticista, que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, e fez uma especialização por lá, e vamos chamar a doutora Claudete para saber o que esse menino tem. E a doutora Claudete apareceu lá para conversar e viu. E o diagnóstico do meu nanismo, que é diastrófico, ele não é difícil. Então tem aqueles sinais que a gente conversou ontem. Então ela olhou e logo matou a charada. Não, olha, nanismo diastrófico. E assim, mas poxa, mas o que é isso? Como é que faz? Aí ela trouxe para minha mãe ver um livro, para o meu pai, e tinha meia página do livro sobre nanismo diastrófico. Meia página. Só isso que tinha de informação em 1979 sobre nanismo diastrófico. E aí, puxa vida, né? E não tinha ali muita coisa. Ah, mas vai ser anão, vai ser pequenininho, vai andar, não vai. E aí começou aquela epopeia, né? Que todos vocês conhecem muito bem. Vai no médico, vai no outro, vai no ortopedista, leva lá no Hospital das Clínicas, lá em São Paulo. Passei com uma porção de gente boa também. Passei com professores famosos da pediatria lá e falavam para minha mãe, olha, senhora, a gente sabe que essa displasia de nanismo diastrófico, mas não sei muito mais do que isso, não. Então aí uns diziam, olha, ele não vai viver. Vão se preparando, não tem expectativa, não vai andar, não vai falar. Aí outros, não, fica tranquila que ele vai andar, vai dar tudo certo. E, puxa, aí teve até um que a minha mãe conta, engraçado, olha, ele vai ter a voz fina. Imagina para a mãe, né, vai ter a voz fina, mas como é que é isso? É a voz de menina? Como é que é a voz fina? Enfim, mas muitas informações desencontradas, né?
E aí depois, do terceiro, quarto ortopedista, e o diastrófico, os pais aqui sabem, tem o pezinho torto, né, que a gente falou ontem. E aí começou, poxa, vamos colocar botinha de gesso, não sei o que fazer com o pé torto. Aí põe botinha de gesso, todo mundo já fez isso, eu fiz também ainda, para botinha de gesso. Para ver se acerta o pezinho, né? Mas não tinha muito resultado não. E aí descobriu o Dr. João Tomazelli, lá em São Paulo, que era um ortopedista jovem na época era jovem. O Dr. Tomazelli olhou, tem esse Danilo diastrófico, mas olha, eu não sei muito o que fazer para ele não, nem como operar. Mas eu estou indo lá para os Estados Unidos, sempre para a história dos Estados Unidos. E eu posso levar as radiografias do seu filho e vou perguntar para alguém. De repente, alguém ajuda. É pai e mãe desesperado, vocês sabem como é. Faz qualquer coisa, leva as radiografias. E foi lá. E o Dr. Tomazelli foi para um evento de ortopedia pediátrica, lá num centro em Wilmington, em Delaware, que é um estado pequenininho na costa leste, lá dos Estados Unidos. Tem um hospital de ortopedia pediátrica lá. O Dr. Tomazelli estava assistindo uma palestra, falando sobre tratamentos cirúrgicos, os ortopedistas. Acabou a palestra, uma pessoa super reconhecida, terminou de falar. Aí lá da plateia, levantou a mão um outro ortopedista. Estava assistindo, pediu a palavra e rebateu tudo que o cara tinha falado. Tudo. Não é assim, porque não é assim, porque eu tenho os meus pacientes. Aí foi aquela coisa, médicos com os seus superegos, né? Não, mas como assim? Não, mas o meu é diferente. Não, mas olha, eu tenho experiência, você não. Não, mas como assim, doutor? Parece os nossos políticos, né, debatendo. E aí, o doutor Tomazelli falou, é para esse aí mesmo que eu vou mostrar as radiografias dele. Aí chamou, eu sou do Brasil, eu estou vindo aqui, eu tenho um pacientinho assim, assado, dá uma olhada para mim. Aí ele pegou, né, esse era o doutor Steven Kopitz, né, olhou as radiografias e falou, me dá o telefone dessa família, ele tem que vir para cá agora, está na época certa de operar, eu sei o que fazer, tem os pacientes, blá blá blá. Enfim, aí começou uma longa jornada, para mim e para minha família, né. Chegou no Brasil, voltou, ligamos, entramos em contato com o Dr. Kopitz, e o Dr. Kopitz falava falava espanhol, porque ele era um médico húngaro da Hungria, que veio fugido da época do pós-guerra, do comunismo, e foi parar na Argentina, olha como é a vida da gente. Fez medicina na Argentina, falava bem espanhol, e depois foi para os Estados Unidos e se radicou por lá. Enfim, Dr. Kopitz era uma sumidade em displasias esqueléticas. Era a pessoa certa, certeira, sabia realmente como tratar. E aí, como os meus pais, assim, para falar para vocês, né, eram pessoas simples. O meu pai é dentista, era um dentista em começo de carreira. A minha mãe, professora municipal lá em São Paulo. Assim, não falavam inglês, falavam nada. Falava só inglês do colégio. E aí, falou com o Dr. Kopitz ali no portunhol, olha, traz teu filho junto que você tiver aí e vem para os Estados Unidos. Nós vamos operar ele, eu sei o que fazer. E aí, fez o que qualquer pai faria, né? Deu um jeito, vendeu o que não tinha, tinha o que não tinha, juntou o dinheirinho lá do dentista em começo de carreira, da professora de educação infantil, e desembarcou em Nova York em 1981. Numa época bem diferente para fazer viagem para os Estados Unidos. E não tinha cartão de crédito, estava começando essa história. Meu pai juntou lá o dinheirinho que ele tinha, levou um pacote de dinheiro e falou, eu vou. Onde eu puder ajudar meu filho, eu vou, né? Eu fico emocionado de lembrar dessas histórias. E, enfim, desceu lá em fevereiro, em Nova York, né? Você sabe que o inverno lá no hemisfério norte é ao contrário da gente e faz bastante frio. Então os meus pais tinham, eu, né, e a minha irmã mais velha, que tinha 3, 4 aninhos, e não tinha nenhuma roupa de frio, assim, apropriada para aquilo, e nem esperavam, né? Não tinha internet, não tinha nada, pessoal, né? E não sabia nem qual era o frio dos Estados Unidos. Desceu lá e morrendo de frio, e sem falar, só falando hi, thank you, é o que eles sabiam falar, né?
E aí, para ir até a cidade de Baltimore, onde o Dr. Kopitz fazia cirurgias, e para passar em consulta e tudo mais. E aí chegou lá em Baltimore, e aí começou aquela história, olha, seu filho tem que operar o pezinho, tem que operar, depois vai ter o problema no joelho, e depois é a coluna e tudo mais. Enfim. E aí começou esse tratamento, e de 1 ano de idade, eu fiz a primeira cirurgia dos pés com 1 ano, para correção, e entre 1 ano e 13, 14 anos foram 25 cirurgias ortopédicas, né? Pés, joelho, quadril, 2 cirurgias de coluna para escoliose, e foi uma jornada bastante difícil, né? Cada cirurgia envolvia a reabilitação, né? Para quem já operou sabe, com a fisioterapia e tudo mais. E foram anos difíceis, aí com escola, né? A parte nossa vida normal, né? De como qualquer criança, e também os custos muito difíceis, assim. Então, até hoje, honestamente, eu não sei como os meus pais conseguiram. Meu pai não era político, não era dono de banco, então o dinheiro que ele tinha é o que ele trabalhava. Então, dia e noite ele trabalhava, juntava tudo e punha em mim o dinheiro. Juntava tudo e ia para os Estados Unidos. E a gente não tinha plano de saúde que servisse para os Estados Unidos. E a saúde nos Estados Unidos é muito cara. Então, claro, eu tenho muita sorte. Né? Minha família tem muita sorte porque teve condições de fazer isso tudo. Né? Eu sei que a maioria aqui talvez não tenha condições. Então, eu tive essa oportunidade. Graças a Deus, eu fiz o tratamento. Bem ou mal, consegui fazer, corrigir as deformidades. Eu andei por muito tempo. A última cirurgia que eu fiz foi da coluna. E essa cirurgia é para corrigir a escoliose. A nossa escoliose é muito difícil. E essa escoliose, eu fui operar com o melhor médico do mundo em coluna, na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos. Indicado pelo Dr. Kopitz, fiz a cirurgia e o melhor médico do mundo em coluna errou. E eu saí da cirurgia paraplégico. Não mexia da cintura para baixo e eu não tinha continência urinária, não conseguia fazer xixi. Tinha que passar sonda. Eu tinha 13 para 14 anos. Então estava na cirurgia, eu andava, bem ou mal eu andava, jogava futebol, adorava jogar futebol com os meus amigos. E dali para frente, um menino entrando na adolescência, não andava mais. E naquele momento que a meninada está começando a namorar as meninas, eu não andava. Aí fomos atrás de fazer reabilitação, né, e tudo mais, para recuperando. Recuperei a parte de controle, né, do xixi, a parte de esfíncter. Eu me lembro dos meus pais, assim, chorando quando eu consegui fazer xixi sozinho, sem passar a sonda. É bravo, é difícil. É difícil. Então eles choravam assim como se tivesse ganho uma medalha, né, numa competição, só porque eu fiz xixi sem passar a sonda. Então, enfim. Foram muitas coisas, né, que a gente vai lembrando e é difícil mesmo. E aí depois, tudo bem, fui recuperando, fiz muita fisioterapia, por isso que eu uso a minha cadeirinha aqui, o scooter, e enfim, seguimos a vida, né. Continuei na escola, e aí aquele Wagner era um Wagner diferente, né, que agora eu usava a cadeira e era tudo mais complicado, né. Mas seguimos em frente, terminei a minha escola, muito com a ajuda dos colegas. Quando eu fazia esses tratamentos, todos os colegas mandavam pelo correio o pacote das lições para eu fazer lá nos Estados Unidos e não perder o ano, né, na escola. E graças a Deus, com muito esforço, ajuda da minha família, eu consegui seguir o colégio, terminei a escola. E aí chegou a época do vestibular, né? O que eu vou fazer? Poxa, eu já gostava, né, da parte médica, convivendo muito, sempre em hospital, essa coisa que vocês sabem bem como é. Eu gostava de corpo humano, gostava de ciências, já gostava de genética na época. Vou fazer medicina. E eu tenho uma irmã mais velha que é médica, ela estava na faculdade na época, já estava no 5º ano.
E aí aquela pessoa vai fazer medicina, vai fazer medicina. E a minha irmã, né, como é que eu vou contar isso para ele? Ele não pode fazer medicina. Eu preciso falar para ele. Ele vai ter essa esperança de fazer medicina e depois não vai conseguir. Medicina é muito difícil. Medicina é uma carreira que exige demais do físico, do psicológico. E o meu pai, puxa, Wagner, mas olha aqui, vamos ver outra coisa. Tem um conhecido aqui que está fazendo economia lá na GV, olha que legal, poxa. Vai lá conhecer como que é o dia a dia dele. Fui lá conhecer a GV, super legal, faculdade bacana. Não, vou fazer medicina. E aí aquela história, vai fazer medicina aí, olha, mas você tem certeza, você vai sofrer depois. Se você não conseguir, já pensou? Se você não conseguir fazer a medicina, como é que fica? Não tem problema. Eu não conseguir, eu paro. Se não tiver como fazer, mas eu vou tentar. Vamos fazer a medicina. Aí estudei lá igual um doido, fiz cursinho, igual todo mundo, e passei, né? Passei no vestibular, e aí fui fazer a medicina. Aí chegou na faculdade que eu fiz, aí o diretor da faculdade olhou, né? Mas ele, né, tem a cadeira e sentou com a minha mãe, olha, tudo bem, vamos tentar, vamos comprar essa briga junto com vocês. Vamos tentar para formá-lo médico. Mas pode ser que a gente não consiga. Eu não posso dar um diploma para ele de medicina se ele não conseguir fazer as mesmas coisas que os outros colegas fazem. Conversou com a minha mãe, tudo bem, se chegar num ponto que não vai ter jeito? Tudo bem. Falou comigo, vamos embora, eu quero enfrentar isso daí. E aí começou, e o curso de medicina tem várias etapas, né? Lá no primeiro ano a gente tem que mexer com anatomia, tem que aprender anatomia, tem que dissecar cadáveres. E isso aí já era uma coisa difícil, né? Como é que você vai fazer? Tem que aprender. Aí, assim, o pessoal lá da minha faculdade sempre foi muito... comprou, como eu disse, comprou essa briga. Me ajudou a ir matando um leão por dia. Era mais ou menos isso. Como é que eu vou fazer a dissecção dos cadáveres? Vamos baixar a mesa, né? Mesa de necropsia. E vamos lá. E você tenta e dá um jeito. Mas o diastrófico, ele tem uma mão que é diferente do acondroplásico, né? Tudo para nós, a gente pega na caneta diferente, a gente pega as coisas com dificuldade, pega no microfone com dificuldade aqui. É diferente. Você vai conseguir segurar o bisturi? Vamos tentar. E aí eu dei um jeito. E aí, enfim, aprendi o meu jeito de pegar no bisturi, fui dissecar os cadáveres, a gente dissecava as peças primeiro, depois o corpo inteiro. E fiz tudo, fui fazendo tudo como os meus amigos faziam. Era difícil, doía, cansava, mas a gente seguiu em frente, né? Depois chegou a parte de técnica cirúrgica, isso aí eu nunca me esqueço. A gente tinha que operar os animaizinhos, os coelhinhos, os cachorros, o negócio até meio, né? Tinha que aprender, né? Tem que testar em alguém antes de chegar no ser humano. E a gente operava os animaizinhos, retirava baço, retirava fígado. Tinha que dar ponto, né? Fazer sutura. Aí, puxa vida, e como é que vai fazer um nó cirúrgico com essa mão de diastrófico? Fazer um nó cirúrgico é difícil, é difícil. Mas eu dei um jeito. Aprendi o meu jeito de dar nó cirúrgico. Para segurar um porta-agulha, né? Eu sei que tem uma colega minha médica aqui, sabe o que eu estou falando, não sei se tem outros médicos. Segurar o porta-agulha, fazer a sutura e... Vamos lá, vamos aprender. Eu dei o meu jeito de nó cirúrgico. E eu dava. O meu jeito de fazer sutura. Eu encontrei um porta-agulha que dava melhorzinho na minha mão ali. Tesoura e tudo mais. Pinça. Enfim, seguimos em frente. E aí chegou a parte clínica, né? Olha, agora você vai estar com os pacientes. Como é que será que vai ser? Será que o paciente vai... Como é que ele vai receber o médico numa cadeira assim, desse jeito? Vamos ver. Não sei. Não sei. Será que ele vai confiar? Será que ele vai achar legal? Será que ele vai achar ruim? Será que vai pensar, o meu filho não vai passar com esse médico? Tudo ali era uma coisa desconhecida. Eram águas obscuras, né? A gente estava navegando em mares desconhecidos. E fomos lá. E aí aprendi as minhas técnicas de examinar o paciente, de fazer percussão, de palpar, de subir na maca se precisasse. Examinar adulto é difícil para mim, criança é mais fácil. Mas a gente foi seguindo em frente. Foi arrumando um jeito de fazer tudo. E aí começou a chegar o final da faculdade, aí a parte hospitalar, e a gente vai fazer o internato, passando nas clínicas, né?
parte cirúrgica também tem que fazer alguns procedimentos. E tudo a gente foi adaptando e caminhando. Eu fui conseguindo fazer tudo. E aí, mais uma vez, chegou o questionamento. Olha, agora vai chegar a parte prática mesmo. Pode ser que alguém do CRM questione se você pode ganhar esse CRM. Será que pode? Aí o meu diretor sentou comigo, eu falei, não, vamos tentar. Ele falou, não, eu vou com você até onde der, então vamos lá. E deu tudo certo. Enfim, para não estender demais, a gente fez toda a parte médica, eu consegui me formar, depois prestamos a prova de residência, aí fui fazer a área que eu queria, que eu escolhi, obviamente uma área que não dependesse de muito procedimento, fui fazer genética médica, fui fazer, morar fora de casa, enfim, fiz a minha especialização em genética. Depois, obviamente, eu vou fazer o que em genética? Eu quero trabalhar com nanismo, obviamente, poxa, eu tenho a minha experiência pessoal, tenho a minha vontade de estudar cientificamente isso. E aí eu fui para os Estados Unidos. Consegui um contato com um professor que gostou de mim, me indicou para o lugar. E, poxa, eu quero aprender mais sobre displasia, eu quero aprender mais sobre raio-x, eu quero dar os diagnósticos, aprender como auxiliar as famílias e tratar e tudo mais. Adivinha para qual foi o hospital que ele me indicou? Aquele hospital que o meu médico levou as minhas radiografias pela primeira vez. Então isso tem uma palavra em inglês que chama full circle. É o círculo da vida. É inacreditável, mas eu fui parar no mesmo lugar onde tudo começou. Onde aquele meu médico conheceu a minha história e eu fiz o meu tratamento e tudo mais. Então isso é uma coisa, para mim, bastante, assim, sui generis, né? Eu acho incrível essa história, mas... E fui ficar lá. E aí fiz o meu treinamento, aprendi bastante, convivi com muitas pessoas com nanismo. Os Estados Unidos têm a população o dobro da nossa, né? Então o número de pacientes é muito maior. E os centros de referência lá recebem gente do mundo inteiro. Então, graças a Deus, peguei bastante experiência, voltei para o Brasil e comecei a atender os meus pacientes, que muitos estão aqui hoje, né, ouvindo. Eu me orgulho muito estar falando para vocês também, né, um pouco de como começou isso tudo. Às vezes, ali no consultório, não dá para falar essas coisas todas, mas hoje deu. Então, para contar para vocês como foi a caminhada até aqui. Então, hoje eu trabalho lá em São Paulo, tenho meu consultório. Hoje eu sou parte do staff do Hospital Sírio-Libanês. Eu sou geneticista do Sírio. Trabalho... Hoje eu trabalho também no Laboratório Fleury. Então eu sou coordenador dos testes genéticos do Laboratório Fleury. Então eu estou envolvido com genética, tanto em diagnóstico como acompanhamento clínico. Eu faço as minhas pesquisas, terminei o meu doutorado lá no Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo. Eu defendi o doutorado no começo do ano. Seguimos com a nossa pesquisa, temos os nossos pacientes lá. E aí, essa foi a história. Então, para não estender demais, foi uma jornada muito dura, sem certezas. Não existiam certezas para os meus pais, nem para mim. Mas sempre existiu muita vontade de seguir, vontade de lutar, né? Eu não sei o que o futuro reserva para os seus filhos e para vocês, mas eu tenho certeza que são coisas boas, se vocês lutarem, tiverem vontade, né? Será que a gente vai jogar basquete na seleção brasileira? Provavelmente não. Eu sempre quis ser atacante do Palmeiras, mas não deu, né? Tudo bem, dá para fazer outras coisas. Dá para ser médico, dá para ser engenheiro, dá para ser advogado, dá para ser comediante, e dos bons. Dá para ser ator, atriz, dá para fazer quase tudo, pessoal. Mas não dá para ter falta de vontade. Tá bom? Era isso aí. Vocês sabem, mães aqui me ouvindo, como a gente se apega, qualquer mãe se apega ao seu filho, ainda mais quando ele tem alguma coisa diferente, né? Muito complicado. Mas graças a Deus, assim, eu sempre tive
Meus pais compravam essas brigas comigo, né? Mas eles sempre estiveram comigo e criaram meios. Isso eu quero aproveitar a sua pergunta para fazer esse agradecimento a eles e às pessoas que me acompanham, né? E eu quero fazer um agradecimento especial para minha esposa, Andressa, que está sentadinha ali atrás. Fique em pé, Andressa, por favor. Ela é super tímida, mas eu quero aproveitar esse gancho para dizer que assim, sem a ajuda da família, sem as pessoas que nos acompanham, os pais, os irmãos, e a esposa, e as pessoas que aparecem, os amigos nossos, né? Não tem como fazer. Então, o fato de morar fora de casa sempre contou com a ajuda de todo mundo. As pessoas que, sabe, então eles foram comigo, viram o local, as adaptações, tudo que a gente precisava fazer. E me ajudaram muito. Claro que foi difícil, mas eu tive que me adaptar. Todos nós nos adaptamos, o ser humano se adapta. E as pessoas com nanismo têm uma capacidade extraordinária de adaptação. Eu vejo meninos aqui, os meninos que eu conheci, que andam de uma maneira como que desafia a gravidade para ficar de pé. Então a gente dá um jeito de aprender como vestir uma roupa sozinho, aprender como fazer higiene pessoal sozinho. Tudo é difícil. Para ir até o banheiro fazer um xixi ali, pessoal, eu levo tempo. É difícil. Mas a gente se adapta. Então, assim, é uma coisa que todo mundo aqui entende bem o que eu estou dizendo, porque vive a mesma coisa. Mas é complicado para os pais irem largando os filhos para o mundo, mas vai chegar esse momento. Os filhos de vocês vão voar também. Vão para as faculdades, vão para as especializações depois, vão para o trabalho, vão casar, vão namorar, né? Vai chegar esse momento, mamães e papais. Vocês precisam se preparar. E dá para fazer. Tá bom? Eu sempre gosto de falar no consultório, os filhos de vocês vão ser pessoas cascudas. Eu uso essa expressão, preparados para tomar porrada. Entendeu? Preparados para brincadeirinha besta de fora, para ir criando uma casca dura. E por isso, para estarem mais prontos para os desafios da vida. Né? As dificuldades grandes a gente consegue passar. Então tem muita gente que tem, obviamente, estatura normal, que às vezes perde tanto tempo da vida preocupado com besteira, né? Alguma coisa. A gente sabe que bullying não é só para quem tem nanismo, bullying é para todo mundo. Bullying é para quem usa óculos, que é gordinho, magrinho, altinho, é para todo mundo. Mas às vezes o pessoal sofre tanto por uma coisa besta para nós. Mas claro, cada um tem uma cabeça, né? O sofrimento do outro não é medido, né? Não dá para medir. Cada um sofre, tudo bem, genuinamente com os seus problemas, mas a gente sabe passar sobre obstáculos. Dá para fazer tudo, pessoal. Dá para fazer tudo. Então, eu não sou nada especial, não sou melhor do que vocês por ter feito medicina. Era só, eu acho que a minha vocação. O meu caminho era esse. Graças a Deus deu certo. Então a gente tinha essas incertezas, mas tudo a gente supera. Né? Mas essa vontade que eu vejo nos filhos de vocês, a gente vê no caminho de cada um na escola, nas dificuldades para vencer barreiras. E é isso que acho que a mensagem principal é essa. Vamos manter esse drive, esse que impulsiona a gente para as conquistas, né? Obrigado. E tem mais alguma pergunta para mim? A hora que você quiser. Você não lembra de mim, né, também, né? Eu preciso devolver a sua fita da Mary Poppins. Fechado. Essa fita especial, tenho até hoje, não é essa brincadeira, porque quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu conheci o Nelson Ned. Olha só, eu conheço tantas pessoas importantes, tive essa felicidade, né? E conheci essas meninas novinhas aí, quando era tudo molecada, né? Corria e brincava. E ainda tem essa fita que vocês emprestaram, fita cassete. Tem gente aí que não sabe o que é isso, mas existia a fita cassete da Mary Poppins. Tá lá em casa, depois devolvo.
Acho que é isso, né, pessoal? Valeu. Obrigado, viu?